Mais uma live de segunda, a gente conversando aqui sobre os temas da conjuntura. Hoje a gente tem uma live super especial, muito bonita, que para nós é uma honra, uma alegria muito grande. Como vocês sabem, os mandatos do PSOL, né, tem obviamente um compromisso, que é o compromisso do próprio partido, dos nossos coletivos, dos coletivos nos quais nós estamos, que com a luta dos direitos humanos, com a luta da democracia, dos direitos dos povos, dos direitos do povo, isso para nós é a nossa vida, é aquilo que dá sentido para a gente. E os nossos mandatos parlamentares estão lutando por direitos humanos nas comissões de direitos humanos. Por isso que a gente vai bater um papo hoje com alguns dos mandatos do PSOL que estão em comissões de direitos humanos. Não dá para colocar todos, né? Não é porque são tantos mandatos assim do PSOL, é porque todos de fato estão ligados diretamente com alguma comissão de direitos humanos. Então a gente vai receber aqui a nossa queridíssima Andréia de Jesus, que é a nossa deputada estadual do PSOL, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas. Vamos receber também a Carol Virgulino. A Carol, ela é co-deputada das juntas lá na Assembleia de Pernambuco, aqui do Nordeste. Vai estar conosco também. Vamos receber também a Dani Monteiro, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Dani, né, a mais jovem deputada do Rio, né, jovem, negra, do movimento universitário, né, do RUA. E também vamos aqui, né, mais uma vez, receber as nossas queridas companheiras da nossa cara. Está aqui a Adriana, acabou de entrar, vai estar conosco aqui também, né? Dani, tá tudo bem? Tá sim, tava só conectando aqui o fone, esses aparelhos, né, tecnológicos. Tá bom. Mas tô... Oi, Carol, boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Que coisa boa a gente tá aqui hoje. Isso, essa conexão aqui, Recife, Rio, Ceará, Minas Gerais, né, tá todo mundo junto aqui. Obrigado. Bom, Carol e Dani, e Adriana e André, primeiro assim, eu queria muito agradecer vocês, né? A plataforma do Instagram não dá para todo mundo ficar junto, né? Nesse agora, então a gente vai fazer por partes essa live. Mas o lance é o seguinte, eu estava explicando aqui para a galera que não é à toa que os mandatos do PSOL, né, eles representam muito das várias lutas de direitos humanos e estão nas várias trincheiras de direitos humanos. Porque a militância dos direitos humanos nos fez, né? Não é que a gente começou a lutar com direitos humanos agora. Na verdade, pelo fato da gente lutar há muito tempo com direitos humanos, nós estamos nesse lugar para continuar lutando, né? Sempre que eu me apresento assim, meu nome é Renato, eu sou militante de direitos humanos, eu estou deputado. Eu continuo, na verdade, para mim, estar deputado é continuar militante de direitos humanos, agora nessa condição, né? E durante um determinado período. Bom, e agora nós estamos na pandemia. E nós estamos nesses lugares das comissões de direitos humanos, né? Então eu queria agradecer vocês e queria passar a bola. Como é que está a luta dos direitos humanos nos seus estados, né? Depois eu até queria, né, já deixo aqui, que a gente poderia era fazer um grande encontro dos mandatos, né, que estão lidando com questões com as lutas de direitos humanos. Você quer começar, Dani? Está falando um pouquinho para a gente como é que está no Rio, o cenário aí no Rio? E depois a gente ouve a Carol, que aqui é pertinho, nordestina que nem eu. Pode ser, Carol? Opa. Tá bom, Se vamos a lá, Carol Dani. topou, topei também. Então vamos lá, galera. Me apresentando, eu sou Dani Monteiro, também sou militante dos direitos humanos, assim como o Rosendo, e Nós também somos o estou pessoal dos direitos deputada. humanos. O pessoal, a galera dos direitos humanos, somos nós. E eu também, atualmente, estou deputada estadual e presidenta da Comissão de Direitos Humanos. E é óbvio que aqui reúne, né, as condições de desafios gerais da defesa dos direitos humanos do Brasil, que tem a ver com o acesso à água, ao saneamento básico, ao acesso à renda, ao direito à terra e a território, enfim, direitos humanos mais básicos, mas aqui há, né, um fator de complexificação que perpassa pela política de segurança pública. Eu acho que isso é um destaque à parte dos outros estados, porque, de acordo com o ciclo de mega eventos, o Rio de Janeiro investiu massivamente num processo de compra de armamento bélico e de operações policiais, né? Então, a violação direta à vida pela violência estatal, com um requinte
de um armamento muito refinado, né, de última geração do que tange guerra, eu acho que é algo muito específico aqui do Rio de Janeiro, é o que a gente enfrenta prioritariamente, né? O assassinato de crianças e de adolescentes e de trabalhadores que nada têm envolvimento com crime e de histórias mais descabidas, né, possíveis. Tava com um saco de pipoca, tava com guarda-chuva, enfim, tava com algo que parecia, quando o problema é exatamente a lógica que funciona, né? O olhar que é colocado na formação do profissional de segurança pública para agir nas áreas periféricas e nada tem a ver com o que a gente defende de direitos humanos, e eu acho que é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente chega nesses espaços, né? Não só a luta mais geral, para concluir aqui e passar a bola também, eu acho que não só a gente se encontra, né, na luta efetivamente dos direitos humanos, mas na luta da garantia dos direitos gerais, que é também uma luta dos direitos humanos, é onde a gente se encontra. E é justamente por isso que a gente vai parar nessas comissões de direitos humanos, pela nossa luta em defesa da moradia digna, do direito à renda, da juventude, das mulheres, dos negros e negras, das LGBTs, das favelas. Eu acho que é essa congruência de lutas que nos leva à defesa intransigente dos direitos humanos. São lutas pela dignidade humana, né? Bom, eu estou aqui em Fortaleza, né? Carol no Recife. Fortaleza e Recife, lamentavelmente, Dani, tem indicadores de homicídio, né? Assim, os maiores do Brasil hoje, né? Hoje nós estamos aqui no Ceará com mais de 60 homicídios. O Ceará, Fortaleza, está batendo 90 homicídios para cada 100 mil habitantes ano, que é mais ou menos aí como é que está no Recife também, né? Então, assim, né, essa realidade, eu tenho uma experiência da Comissão de Direitos Humanos aqui, que é uma experiência muito interessante, eu inclusive já apresentei lá no Recife, que é a do Comitê de Prevenção de Homicídios. Então, eu queria passar a bola para a Carol, para a gente conversar um pouquinho sobre isso também, né? É que, veja, a violência não parou, né? E a Carol é nossa co-deputada, eu queria até falar um pouquinho também do mandato coletivo. A violência não parou na pandemia. Na verdade, por exemplo, a realidade de Fortaleza é que no ano passado a violência explodiu na pandemia. Houve aumento de 80% dos assassinatos em 2020. Você tinha tido uma queda grande em 2019, 2020 houve uma explosão. Não sei se no Recife foi assim também. Carol, brigadão mais uma vez. Então, eu sinto as nossas comissões de direitos humanos como espaços de resistência no legislativo. Né? É muito importante essa conexão entre os mandatos e é muito natural que a gente esteja nesses lugares, porque é isso, como vocês falaram, né? A gente vem da luta dos movimentos sociais, vem da luta pelos direitos humanos, pela proteção da vida e da igualdade, né? E do controle da autoridade, esses pilares da paz e da segurança, esses pilares que são pilares norteadores dos direitos humanos. Né? A gente é mesmo esse povo dos direitos humanos e a gente defende até o povo que acha que a gente é o povo dos direitos humanos. A gente não se preocupa com isso, não. A gente defende todo mundo. Então, eu sou Carol, nem me apresentei, desculpa, eu sou Carol Virgulino, sou co-deputada das Juntas, né, a primeira mandata coletiva aqui de Pernambuco, né, fomos eleitas e aí já chegamos na Comissão de Direitos Humanos e renovamos agora a nossa participação, a nossa presidência. Entendo muito a nossa atuação como uma atuação, obviamente, diária, né? De 24/48, é uma coisa impressionante. Né? A quantidade de violações e de denúncias que chegam diárias é um rolo compressor, assim. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente garante também nas casas legislativas essa defesa intransigente da vida. E esse povo dos direitos humanos como nós, né, que estão defendendo. Porque, por exemplo, aqui a polarização com evangélicos fundamentalistas é muito... eles querem também essa comissão. E a gente consegue, a partir da nossa articulação com o movimento social, garantir e pautar. Porque aí eu acho que fora toda a demanda que chega para a gente diária, de todas as comissões, de todas as violações de direitos humanos, essa questão da segurança, a violência contra a mulher, a violência religiosa, que aqui é uma das grandes procuras,
né, a questão do encarceramento em massa, enfim, do racismo, né, todas essas violações que com a pandemia se agravam, né, tudo se agrava com a pandemia, a desigualdade social se agrava com a pandemia, né, esse abismo social que o que faz a grande saga do nosso país, né, que faz com que tudo isso aconteça. Então, eu acredito que nas casas legislativas é muito importante a nossa participação nas comissões, porque a gente consegue trazer as nossas pautas. Legal. Discutir dentro do legislativo essas pautas da defesa incondicional da vida. Bom, para nós que estamos aqui no Nordeste, assim, a escala da miséria no semiárido é aos milhões, né? Você pega o Ceará, né? Você tem assim, metade do Ceará está no CAD único, né, do governo federal. Metade. Ou seja, metade da população está inscrita, né, em algum programa social. Fortaleza, metade da população de Fortaleza está inscrita em algum programa social. Você pega agora a situação, por exemplo, famélica, situação de fome, ou seja, é isso, assim, a necessidade de ampliar muito a escala inclusive de processos para que as pessoas não morram de fome. Isso está se estendendo, obviamente, para o Brasil inteiro. A gente sabe que, por exemplo, você chega, né, na Baixada Fluminense, eu estou provocando aqui a Dani, vai ser isso também. Então a gente vai ter isso, vai ter essa situação famélica, de tragédia humanitária. E em territórios que já eles são historicamente abandonados pelo Estado, são governados por outras lógicas de poder, oligárquicas e também dos mercados ilegais, dos mercados do crime, né? Tem essa relação entre violência policial, a violência do crime. Por exemplo, tem um fenômeno em Fortaleza que é o fenômeno dos deslocados urbanos por causa das lógicas de grupo, né? Que é um fenômeno que se você vê em situações de fato de guerra, né? Esse grande número de deslocados urbanos. E o que cabe a nós, né? Eu queria, né, muitas vezes o nosso trabalho é acolher. Então eu digo assim, olha, acho que a primeira tarefa de qualquer militante de direitos humanos é ser solidário, né? Acolher. Então, por exemplo, a nossa experiência aqui na comissão é o seguinte: tem um zap institucional, canais abertos, né, 24 horas por dia, acolher denúncia. Ou seja, é fazer esse acolhimento, fazer a denúncia, porque isso que Carol, Dani estão colocando, né, André e Adriana vão colocar também, muitas vezes quem está nesse lugar parlamentar tem a possibilidade de dar voz a muitas lutas que estão invisíveis. Porra, a gente acabou de saber agora, inclusive sobrando pela imprensa, hoje eu fiz uma reunião, um senhor ficou 16 anos preso sem processo no interior do Ceará, no Cariri cearense. Você viu isso? Pois é, então assim, tem que dar voz a isso. Eu acho que a primeira tarefa é acolher, a segunda é dar voz, a terceira é pressionar, reivindicar para o direito ser reparado. Mas tem uma tarefa nossa, que é uma tarefa acho que super importante, muito difícil hoje, Carol tocou nisso, queria te ouvir também, Dani, é enfrentar o fascismo como política. Veja, quando né, a gente hoje, né, até pela nossa resiliência, a gente brinca com essa coisa. A Carol disse, a gente defende até quem esculhamba o povo dos direitos humanos. Né? Cara, mas é um troço impressionante. Sabe? Essa disputa política no Brasil fascista que destrói aí qualquer base de solidariedade que necessariamente está expressa nos direitos humanos. A gente vê muito isso no Brasil inteiro. A Dani está lá no Rio, pode falar um pouquinho para a gente, que é o epicentro, né, dessa coisa do bolsonarismo, né, Dani? Como é difícil hoje a gente, inclusive, se apresentar, né, como, né, militantes de direitos humanos. Não sei se você sente isso aí também no Rio, imagino que sim. Com certeza. Com certeza, Renata. Acho que a confluência, né, que nos leva a esse espaço dos direitos humanos, ela é muito semelhante. Eu queria só, né, trazer um pouco também, porque a experiência nossa aqui é essa, né, efetivamente. A gente aqui no Rio conseguiu aprovar um auxílio emergencial estadual, mas um valor muito insuficiente, cerca de 200 a 300 reais, quando aqui no Rio de Janeiro a cesta básica, o valor dela está em cerca de 650 reais. Então, é um valor muito insuficiente, mas isso nos colocou de cara, né, e direto a um levantamento preciso
do que é, né, a fome e a insegurança alimentar no Rio de Janeiro. E eu acho que os dados do Brasil todo é muito triste, né? 19 milhões de brasileiros literalmente passam fome e mais da metade da nossa população hoje vive em insegurança alimentar. Então, não tendo a certeza da garantia do seu direito à alimentação perpetuado ao longo dos dias. Agora, eu acho que eu tenho muito acordo, Renato, com o que você falou sobre a nossa tarefa nas comissões, mas eu fico pensando muito também do nosso papel de enfrentamento nas casas legislativas. Porque é óbvio, a gente tem que dar todo o aporte para o movimento e fazer essa disputa no âmbito da sociedade. Então, artigos, cartilhas, panfletos, o que quer que a gente possa fazer, respeitando, obviamente, a segurança sanitária, no sentido da disputa da opinião pública, precisa ser feito. Mas eu acho que a nossa batalha é também no legislativo. Porque quando você pensa na forma, na estrutura geral do Estado, é óbvio que não encontramos muitos socialistas libertários ali, mas até mesmo para quem defende algumas linhas liberais, aqueles também disputar a contradição dos evangélicos em relação à pauta da garantia à alimentação, que é uma pauta de bastante apelo social também, né? Eu acho que, enfim, o que eu estou tentando desenhar um pouco, que a nossa tarefa também é expor a contradição daqueles que não são a extrema-direita, que não são os fascistas, dentro das casas legislativas e efetivamente trabalhar essa pauta da fome. Então, seja via a transferência do orçamento das merendas para auxílios alimentares, seja pensando também... Aqui o Rio de Janeiro é um contexto muito urbano, né? Então, a gente fala de uma perspectiva que quando fala da tentativa da economia solidária de retomar aquela produção da agricultura familiar, é uma lógica muito apartada, mas é algo que a gente vem tentando incidir, mas vem tentando incidir também do que é considerado xepa ou descartado pelos mercados municipais, enfim. A gente está fazendo um processo aqui que é muito bacana, assim, frente à conjuntura difícil, que é reunir diversas mulheres de diversos movimentos sociais que há muitos anos são ligados à pauta da segurança alimentar para pensar proposições. Acho que sair um pouco do canto do ringue e tentar, a partir dessa contradição do resto da direita, disputar programas de assistência, em especial a assistência à alimentação. Muito legal. Você tocou 2 pontos, então passar aí para a Dani. Um é esse, da educação em direitos humanos. Eu acho que a gente precisa conversar mais, até para, né, ver como é que a gente pode vencer essa batalha ideológica que Carol e você colocam. E, Carol, veja, se você for ver, todas as nossas lutas hoje estão baseadas em tentar garantir vacinação, tentar garantir renda básica e comida no prato. É vacina no braço e comida no prato. Todos nós, nos nossos cantos, estamos tentando fazer isso, né? Vacina no braço e comida no prato. Então, assim, a gente apresentou um monte de projeto para tentar garantir para a população em situação de rua, requisitar imóveis abandonados para a população em situação de rua. Estamos tentando agora deslocar orçamento para banho para a população em situação de rua. Ou então, por exemplo, estamos tentando deslocar orçamento agora para restaurante comunitário, nos conjuntos. Né? Isso é super importante. E eu sei que vocês têm uma luta importante aí também, em especial com o movimento da reforma urbana. Né? Você quer falar um pouquinho para a gente, sobretudo, dessas proposições? Acho que vocês apresentaram de renda básica também, né? E foram vitoriosos, achei super importante. E também essa da reforma urbana. Então, Renato, logo no começo da pandemia, acho que foi o primeiro PL que a gente fez, foi o de despejo zero. Né? Então, inclusive, na época, já travou na Comissão de Justiça, porque isso é federal, é uma legislação federal. E aí, no Rio, abriu-se um precedente, inclusive, porque passou, e a gente está pressionando para passar também na CCJ aqui, porque, inclusive, metade... Acho que semana passada foram 4 ações de despejo em meio à pandemia. Tem um despejo que foi feito, assim, que a gente chegou lá na hora e impediu, mas que não tem nenhum dado, ninguém sabe nem quem foi que mandou tirar as famílias
do lugar. Então, assim, é uma muito loucura. parecido com o que a gente viveu há 2 semanas aqui. Eu acho tragicamente parecido. Aconteceu a mesma coisa aqui há exatamente 2 semanas. Perdão. Não, aí a gente fala com o prefeito, fala com o secretário, fala com a Casa Civil. Cadê o mandato, bicho? Quem foi que mandou? Como é isso? Mas, enfim, estamos nessa luta do despejo zero. O da renda básica, infelizmente, não passou aqui, porque Pernambuco e Acre são os únicos estados do país que não podemos legislar no executivo, que dê despesa por executivo. Aqui também. Então, o nosso... Aí também, pronto. Então, a gente fez um estudo, só que aí a gente fez um estudo minucioso. Estudamos o orçamento do Estado e apresentamos uma possibilidade de remanejamento de 150, 160 milhões de reais para atender 70 mil famílias num programa de renda básica, que eu acho que assim, papel do PSOL no país inteiro. E essa defesa tem sido muito bonita. A gente tem Belém já acontecendo, é emocionante, né? Também aqui estamos fazendo muita coisa em conjunto com Dani e Ivan, que são vereadores que também colocaram, mas a gente ainda não teve sucesso, mas a gente está na pressão. A gente está na pressão com os movimentos, a gente está na pressão com a sociedade civil. Essa semana também a gente protocolou, e é isso, é uma defesa da vida. Por exemplo, agora protocolamos para que um projeto de lei para que pessoas grávidas e puérperas estejam na primeira fase do PNI, porque as pessoas estarem grávidas já é a própria comorbidade, né? Então, Sâmia está nessa luta nacional também. Isso. E é muito importante, porque é isso, é a defesa pela vida de todos os lados, no pão, na vacina, na casa, na água, né? Então, a gente fica nessa defesa. E aí eu queria só complementar um pouco o que Dani trouxe, da vivência da gente aqui, que é muito importante esse papel no legislativo da gente, de propor, mas também de impedir. Aqui a gente teve vitórias grandes na Comissão de Direitos Humanos para impedir legislações que já estavam passando em outros estados. A gente entrou com os 2 PLs aqui do despejo zero. O do despejo administrativo e o do despejo judicial. Entramos ano passado, perdemos no voto. Esse ano entramos de novo, estamos tentando ganhar. Essa pauta do despejo para nós é muito, 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 muito importante. Fiz um PL da requisição dos imóveis, só que a gente não deu, porque, tem um monte de imóvel vazio, imóvel público vazio, e nós estamos estourando aí de gente, né, morando na rua. Aí você diz assim, fica em casa. E quem não tem casa para ficar? Né? É algo assim, é terrível, terrível. E no meio de tudo isso, tem todas as violências. Cresceram muito as denúncias de violência, de feminicídio, de violência tentada, violência consumada, aqui no Estado. Além, e obviamente, o mais triste, cresceram muito os homicídios. Muito. Essa tem sido uma pauta para nós permanente, ou seja, de mudar, né, ou seja, entender essa lógica do homicídio, de como é que ele está se dando, sobretudo nessa população mais jovem, de 10 a 19 anos, né, que ano passado, aqui no Ceará, foram 677 homicídios na faixa de 10 a 19 anos, dá 12 homicídios por semana. Ou seja, uma outra epidemia que também é a epidemia de homicídios. Nós estamos tentando tratar a questão do orçamento a partir dos direitos humanos, das isenções fiscais, como é necessário reduzir as isenções fiscais. Nós estamos com 2 bilhões de isenção fiscal para grandes empresas. A nossa proposta é tentar reduzir pelo menos 250 a 300 milhões disso para ver como é que você pode financiar políticas de fato de proteção social. Nós estamos numa emergência humanitária e a gente precisa, né, de mais grana para isso, né, para garantir leite para as pessoas, para garantir teto, para garantir comida. Ou seja, tratar a questão tributária como uma questão de direitos humanos. Né? Isso seria para nós, se a gente fizesse isso junto, isso era um avanço super legal. Acho que para o Brasil inteiro, tratar as políticas tributárias como questões de direitos humanos. Esse é um bom caminho, até porque, efetivamente, né, para a gente debater política de direitos humanos, garantias de verbas carimbadas e orçamento,
efetivamente a gente precisa se apropriar e debater o orçamento. Eu acho que hoje, é óbvio, cada estado tem a sua especificidade, mas chama a atenção as renúncias fiscais, as isenções fiscais e a forma como elas são adotadas e que pouco efetivamente retoma para a sociedade. Então, acho que, falando, né, tudo é direitos humanos, sim, e o debate de orçamento também é um debate, afinal, de direitos humanos. E é porque eu acho que o maior debate de segurança é o debate da coletividade, né, da ampliação, da política de massas. E a maior defesa também para defensores e defensoras de direitos humanos, e que não são apenas nós, embora também as nossas vidas estejam em risco, o assassinato brutal da nossa companheira Marielle não nos deixa nunca perder isso de dimensão. Mas a gente sabe também que os mais vulneráveis são aqueles que defendem os direitos humanos no seu território, na sua ocupação, na sua escola, na sua congregação. Então, acredito que quando a gente fortalece um laço, uma rede de direitos humanos, mas a gente, sobretudo, fortalece a pauta dos direitos humanos e a segurança daqueles defensores e defensoras de direitos humanos que atuam na ponta dos processos onde o risco, e em especial o risco à violação do direito à vida, é mais crucial. O fascismo, ela é múltipla, né? Se enfrenta o fascismo de muitos jeitos, inclusive, né, com novas linguagens políticas, né, Carol? Exatamente. Então, assim, como é que a gente chega nesse poder subvertendo ele um pouco? Né? A gente chega atiçando o juízo para se pensar novas formas. São novas formas de mundo, né? Nossas utopias possíveis que a gente está aí atrás todo dia nessa defesa pela vida e por mais afeto e por mais amor mesmo, né? E quando a gente entra na política também, enfim, entendendo uma forma da gente subverter e entendendo também as mulheres e os homens aliados, mas as mulheres na centralidade também dessa mudança. E essas mulheres diversas, né? Porque eu sou da cultura, eu sou jornalista, estou aqui como deputada, espero que venha bem muita gente para daqui a pouco eu poder voltar a ser produtora, né? E Jô que é ambulante, Kátia que é professora, Robiancê que é a primeira advogada trans de Pernambuco, maravilhosa, e Joelma, que é estudante, né, representa a pauta da juventude, e a gente traz essa diversidade e se junta para a gente formar um outro corpo, né, que é o corpo da gente ocupando esse lugar com várias mãos, com várias cabeças, com vários corações, né, no intuito de mostrar diariamente que a política pode ser de outra forma, né, e aí também encaminhando, porque a gente não aguenta fazer uma reunião sem encaminhar nada, né, Renato? Já encaminhando esse encontro, mas pensando também da gente juntar com as parlamentares do PSOL, que também estão nas presidências das comissões de mulheres, porque as mulheres estão na centralidade, né, do sofrimento dessa pandemia, né? Seja na violência doméstica, seja no cuidado em casa ou com a família, seja aqui, 99% dos empregos de carteira assinada perdido foram de mulheres. 99%? Então, assim, 99%. Morre mais gente de mortalidade materna do que o mundo inteiro junto. Como é que pode? No Brasil, morre mais do que o mundo inteiro junto. Então, assim, isso é uma calamidade, isso é um absurdo. Ceará e Pernambuco estão, eu não estou lembrado de qual agora, mas estão entre os 5 piores estados nesse indicador. Então, e da fome, da desigualdade, Pernambuco é o terceiro. Recife é a capital mais desigual do Brasil. Então, assim, velho, é muita coisa, né? A gente tem muito mas motivo a gente lutar. tá aqui. A gente tá aqui, tem muita tarefa. Minha finada... Quando eu comecei a militar na adolescência, né, minha finada avó, ela me via muito indo para reunião, né? Vai para onde? Vou para reunião. Ela disse assim, vocês têm muito assunto, né? Eu disse, tem muito assunto, tem muita luta para ser lutada, tem um mundo inteiro para a gente reconstruir. Eu acho que é isso que nos anima, né? Reconstruir o mundo, recusar o mundo como ele é, né? Esse mundo... Tinha um grande amigo, que ele já se foi, ele dizia assim, a gente discorda do mundo como ele é.
Isso dá muito trabalho, mas por outro lado dá muita alegria também, né? Porque a gente vai ter que fazer um outro, né? Fazer um outro mundo. Então, assim, eu fico super feliz em ver, né, que a gente está junto, pulsando a mesma pulsação, né? Sendo afetado pelos mesmos afetos, tentando, né? Resistindo. Tanta gente entrou aqui e muita gente, o impeachment, o impeachment, o impeachment. Gente, todo dia a gente fala fora Bolsonaro. Você acorda de fora Bolsonaro. É vacina no braço, comida no prato, fora Bolsonaro. Todo dia a gente faz isso. E a gente vai precisar de muita vacina, a gente vai precisar sobreviver. Essa principal tarefa de qualquer pessoa hoje é lutar pela vida. Cuidado consigo, cuidado com o outro, cuidado como uma política, né? A política do cuidado e o cuidado com o planeta. Para a gente, inclusive, vencer na política o bolsonarismo, né? Isso para nós é o que a gente faz todo dia, né? Então, agora, a gente só faz isso se a gente crescer, se a gente disputar, porque o Bolsonaro criou ali uns 30% que estão muito consolidados em torno dele. A gente precisa crescer socialmente, a gente precisa crescer politicamente. Para nós é super importante. Agora, a agenda Marielle Franco também, né? Os mandatos todos fizemos, né? Isso foi super interessante como experiência. Eu acho que era muito legal a gente ir nesse aprendizado comum. Queria agradecer muito, muito vocês. Eu queria muito que a gente tivesse uma roda presencial. Bom, e aí a gente precisa receber as nossas companheiras também, a Andréia e a Adriana, que estão aqui, né? Eu vou ver se a gente consegue aqui fazer essa transição, né? Receber a Andréia, receber a Adriana e a gente vai seguindo. Então, Carol e Dani, muito, muito obrigado, né? Muito, muito obrigado. Eu quero estar perto de vocês, né? Afetivamente, politicamente, espiritualmente e presencialmente quando der, para a gente fazer essas conexões aí que a gente está tentando fazer, tá? Vamos ficar ligados, vamos ficar mais perto. Se cuidem, tá bom? Vacina no braço, comida no prato. Tamo junto. Um beijo. Vou receber um beijo, querido. Valeu, beijo. Beijo. Beijo, Dani. Beijo, vamos recebendo aqui as nossas companheiras. Olá, co-vereadora Adriana. Que linda, tudo bem? Oi! Ai, Renata, eu não acredito que você me juntou com a minha deputada, que eu amo tanto, nós referência, inspiração. André, tem um fã-clube aqui, André. Somos aqui, companheiras, e obviamente temos uma admiração, um respeito, um afeto enorme por você. Gente, só para vocês estavam vendo aqui, né? A gente recebeu a Dani, Sim. A gente recebeu a Carol, né? Essa plataforma aqui que eu não domino muito, não permite estar todo mundo junto, mas eu queria, antes de mais nada, eu queria abraçar muito vocês, agradecer muito que vocês estão aqui, né, conosco, e a gente queria aprender. É tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão necessário, né? A gente está nessa luta dos direitos humanos, na luta dos direitos do povo, com o povo, que hoje é o seguinte, hoje é comida no prato, né? Comida no prato, vacina no braço, né? É isso, eu e a Adriana, a gente está vindo de uma reunião lá com o Comitê do Grande Bom Jardim. André, o Grande Bom Jardim é uma região aqui da cidade que tem 250 mil pessoas, que está concentrando, e tem muito movimento social, e que fez um mapa, o próprio movimento social fez um mapa, né, das aglomerações e um mapa dos casos, né? E é super importante, né? Agora a gente está aqui para falar um pouquinho dessa experiência. Então, Adriana, eu vou pedir licença para começar com a Andréia, para a gente ouvir um pouquinho a experiência aí da Comissão de Direitos Humanos aí em Minas. Eu sei que em Minas o território é bem difícil, né? Um governador do Novo, né? Eu imagino o perrengue, né, que vocês estão passando aí. Roseno, assim, já era um desejo da gente se encontrar, que acho que a gente se fortalece quando a gente se aproxima. E o desafio aqui em Minas Gerais não podia ser outro, né? Nós temos um governador que ganhou as eleições no susto, apoiando Bolsonaro no segundo tempo, se colocando como apoiador de Bolsonaro, puxa-saquismo, um amor platônico por Bolsonaro, porque não tem retorno recíproco, né? Esse é um Estado que está abandonado com uma série de dívidas, e principalmente dívidas por isenção de cobrança de tributos sobre a mineração. Então, um Estado hoje que está mergulhado em dívida e ele continua puxando o saco de Bolsonaro numa lógica de se comparar e não se manter isolado, porque aqui no Estado ele continua isolado, há uma dificuldade imensa de conversar com o parlamento por não se considerar político, né? O empresário, dono hoje de mais de 1.000 postos de gasolina,
E, de fato, tem Mil postos? 1.000 postos de gasolina. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. A pegada ecológica do senhor. Pois é. Então, assim, a lógica de mercantilista dele, ele trouxe para o mandato. E a gente enfrenta aqui nos direitos humanos, Roseno e Adriana, a demanda de defender territórios tradicionais, territórios informais, porque são as cidades que se constroem pelas mulheres, então ocupações, favelas, aglomerados, e principalmente territórios tradicionais. Tem um bebê aí chegando. É a Dandara. É a Dandara? A Dandara. Mostra a Dandara Dandara. pra gente. Dandara, gente. Não, André, Ela sempre faz participação especial na André, live. peço perdão. Dandara. Meu Deus. Dandara, nossa guerreira, tá aí. Dandara, bem-vinda. Bem-vinda. Dá sinal de vida aí pra gente saber também que tá a Dandara aí acompanhando a gente. Então é isso, Rosena. Assim, o desafio aqui, em meio à pandemia, também é enfrentar o agronegócio, o envenenamento das comunidades tradicionais. Nós também temos centenas de quilombos, que são comunidades remanescentes de pessoas que foram escravizadas. Então, nós temos vários desafios aqui que perpassam por esse controle da mineração sobre os territórios. Então, assim, a crise econômica, ela impactou muito sobre os territórios. A gente fala território aqui, é mais do que acesso à terra, mas também o território corpo das mulheres, as políticas voltadas para assistência com o retrocesso. A gente sabe que as mulheres voltaram para dentro de casa, voltaram para cuidar dos doentes, para cuidar das crianças. Então, assim, o impacto hoje sobre a vida das mulheres passa também por essa invasão de território que é constante. Então, a mineração, a monocultura de eucalipto, a monocultura de cana-de-açúcar, o jogo de veneno aéreo sobre as comunidades tradicionais, aldeias, isso são alguns dos impactos que chegam constantemente na Comissão de Direitos Humanos aqui. O conflito agrário e o controle por fazendeiros aqui no estado de Minas Gerais é um dado histórico que não rompeu com a abolição da escravatura. Nossa, André. Olha, deixa eu falar duas coisas antes de passar para a Adriana, que aí tem muito a ver com o que a gente enfrenta aqui. Primeiro, aqui no estado, nós somos o primeiro estado a abolir a pulverização aérea de agrotóxicos. Essa foi uma luta de décadas. Nós temos uma figura fundamental nisso, que é o Zé Maria do Tomé. Ele foi assassinado no dia 21 de abril de 2010, com 21 tiros. Inclusive, na semana que vem é a Semana Zé Maria do Tomé. Assim que eu entrei na Assembleia, eu dei entrada no projeto vedando a pulverização aérea. Nós conseguimos aprovar o projeto depois de 4 anos. Depois teve a luta da sanção, o governador Camilo sancionou. O agronegócio entrou lá no STF, está lá com a ministra Carmen Lúcia, mas nós estamos lutando para manter a lei. Está lá a Federação da Agricultura, o pessoal da soja, a Confederação Nacional da Agricultura. Então, essa pauta da pulverização aérea é uma pauta muito importante para nós aqui do Ceará. E a pauta da mineração também. Nós estamos com 6 mil, não sei se a Adriana sabia isso, nós estamos com 6 mil atividades minerárias aqui no estado. 6 mil. E agora sendo licenciada, que a gente conseguiu barrar, mas agora voltou o licenciamento, que é de urânio. Então nós temos muito a dialogar e a gente quer muito aprender com essa experiência de vocês. Agora, Adriana, conta um pouco para nós, né, de como está sendo, né, essa experiência da mandata, sobre tudo isso, né, assim, eu estava contando, né, para Carol e para Dani, a miséria é gigantesca no Brasil, mas ela é muito, a escala dela no Nordeste, né, ela é impressionante, é isso. Metade, você pensa, né, metade do estado está na pobreza e na extrema pobreza, né? Você tem 1 milhão de pessoas na miséria, isso dá praticamente 10% do estado. Então, assim, o primeiro reflexo da pandemia foi a fome, né? A fome, né, gigantesca. E você participou desde antes, né, de ser vereadora, obviamente, porque é ativista, desse processo de enfrentamento, digamos assim, das causas sociais da pandemia, né? A gente tem os reflexos da saúde, mas tem os reflexos também nas periferias urbanas, né? Como talvez a primeira e mais imediata é, sem dúvida alguma, a fome e a pobreza. Como é que está sendo isso? Primeiro, Renato, eu quero agradecer demais o convite. Você que é uma grande referência para nós, né? Que lutamos pelos direitos humanos.
poder compartilhar desse momento com essas grandes referências nacionais também. Estou aqui, André veio visitar a gente no começo do ano, foi muito inspirador, visitou a gente na nossa gabineta com todo carinho, e a gente tem muita inspiração nas muitas, né? As muitas foi um fio condutor para nós, como foram as juntas também em Pernambuco. E aí, Renato, esse retrato pandêmico revela aquilo que a gente cresceu vendo, né? As comunidades, os assentamentos precários, as comunidades que não têm saneamento básico, que não têm acesso à água, à rede de esgoto, que estão nessa situação de extrema pobreza, são as que mais sofrem agora com a pandemia. Isso é um retrato falado, a gente está vivendo essa experiência. E passou um ano disso, e a gente vê isso se aprofundar, essa crise se aprofundar, e a gente vê aí esse governo federal desgovernado, que não tem compromisso com a vida, e que tem, sim, muita culpa nessas mais de 300 mil mortes. Já passamos às 350 mil mortes, né? Isso é muito grave, porque quando a gente não tem quem conduza, quando a gente não tem um bom maestro, tudo afunda, o barco afunda, né? E aí na Câmara Municipal a gente está com esse desafio, ocupando a Câmara de maneira coletiva, ocupando a vice-presidência de uma comissão que tem muitas cadeiras ocupadas pelo conservadorismo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, com pautas super conservadoras que vão contra tudo aquilo que a gente acredita e defende. Já foi uma batalha, né, Adriana? A vitória da vereadora Larissa, né, que nós apoiamos, que é do PT, foi uma vitória arrancada, foi uma vitória difícil, né? Foram 3 eleições consecutivas para conseguir, de fato, garantir a presidência para a companheira Larissa, né, que está lá na Câmara antes de nós e que tem feito um papel incrível, né, de luta pela defesa dos direitos humanos. Então, eles falam que defendem a vida, mas defendem a vida deles, a vida dos mais ricos, a vida daqueles que têm privilégios históricos, e a vida dos mais pobres, das mulheres negras, vai ficando para trás. Mas como você falou, Renata, a gente está numa luta enorme aqui para aprovar o PL do despejo zero. Como você falou, em Fortaleza, a gente viveu já 2 despejos administrativos. Carlos Marighella, a ocupação pacífica do Alto da Paz. Isso é inadmissível em tempos pandêmicos. São mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência que estão sendo violentadas pela Guarda Municipal e tendo seu direito à moradia negados em plena pandemia. É um completo absurdo. Aí em Minas, né, a gente viu também, tem muita mineração, tem agronegócio, tem um capital aí muito grande, está muito aliado com o bolsonarismo. Hoje começam a vigorar os decretos do Bolsonaro para liberar arma, né? Foram aqueles decretos de 3 meses atrás. O Senado não peitou ainda, não teve coragem de derrubar esses decretos. Isso é um absurdo. E aí, em Minas, tem uma turma do armamentismo que é muito, né, forte. Eu não sei se é deputado, vereador, fica fazendo pose com fuzil automático, não sei o que e tal. Isso aí, na verdade, sobretudo, e eles disseram isso, para armar o agronegócio, né, para armar o ruralismo. Né? Eles claramente, inclusive teve um rapaz aqui que disse, eu quero ver o MST, ou seja, isso é na prática, isso é ameaça de morte, né? E a gente está fazendo também, a gente fez aqui, André, uma lei estadual de marcação de munição, né? A gente se inspirou muito na lei lá do Rio e a gente tentou fazer isso. Eu queria que você dialogar um pouquinho com você e com a Adriana também. É isso, assim, o fascismo ele está armando uma parcela, né, radicalizada da população para implementar a sua política na violência. E como você falou, os primeiros corpos são, sobretudo, os corpos que estão nos territórios. Mulheres negras, quilombola, a juventude da periferia. Ou seja, armar a população na prática é convocar mais homicídio, mais bala, mais morte para esses territórios, não é, André? Exatamente, Rosena. A gente já vem se posicionando. Eu sou abolicionista penal, então formada
em direito, eu já defendo o direito das pessoas de não serem privadas de liberdade para resolver conflitos sociais. Uhum. É um absurdo hoje um carceramento em massa e como as pessoas hoje estão em verdadeira câmara de gás, porque os presídios hoje, além de estar superlotados, ainda tem que enfrentar a pandemia e a contaminação que aqui vem crescendo muito grande dentro do sistema prisional. E ainda tem que enfrentar essa outra pauta, que é desarmar as pessoas. Inclusive nos Estados Unidos, né? O Biden assume agora e se posiciona contrário apresentando decretos para desarmar, porque é um aumento de homicídios praticados com arma de fogo nos Estados Unidos, e no Brasil, a Taurus e outras empresas, né, armamentistas vêm fazer investimento no Brasil, e Bolsonaro é a prova disso, sabe? Essa coisa de personalizar o sujeito responsável pelo genocídio, etnicídio, é esse o papel de Bolsonaro hoje. Quando a gente fala que ele é genocida e que a política que ele defende e que ele implementa é genocida, a gente demonstra com isso. Então, esse decreto apresentado semana passada, né, que já facilitava, aumentava o direito de acesso a colecionadores de armas, e a gente sabe o quanto corre no Brasil, inclusive as armas que mataram a Marielle são armas produzidas fora do país e que estavam circulando livremente. Nós ainda precisamos saber ainda quem é que produziu essa arma e que permitiu que ela circulasse no Brasil sem necessariamente passar por alguma fiscalização ou controle. O que é isso? Que é armar a população, mas inclusive para invadir e tomar territórios hoje em que a pauta principal é a pauta da vida, meio ambiente, a pauta dos quilombolas e das comunidades tradicionais é de proteção do meio ambiente, a proteção da vida. E ainda mais, encarcerar mais a nossa juventude. As armas não estão autorizadas para todo mundo. Ainda porte e posse de armas sem comprovação aumentou ainda mais a pena, depois que o Moro conseguiu aprovar lá o pacote anticrime, que é um pacote que aumentou ainda mais a pena de quem é encontrado com armas. Então, assim, é uma falácia que a gente sabe quem é o público que Bolsonaro quer armar, mas, na verdade, o nosso povo, o povo preto e pobre, será cada vez mais encarcerado se entrar nessa onda de que todos somos sujeitos de direito para ter arma em casa. E a gente está debatendo muito isso aqui, Rosena. A gente ouviu muito o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Nacional de Psicologia, porque o decreto não para por aí. Ele garantiu agora que quem tinha direito a 4 armas pode chegar até 10 armas em casa, se for colecionador. Mas ele ainda quer flexibilizar o acesso ao exame psicológico. Então, os psicólogos, o exame que era de 5 em 5 anos, ele quer ampliar para ser de 10 em 10 anos. E ainda autorizar os psicólogos que fazem o exame ser consorciado a empresas que são empresas de segurança. Então, o psicólogo pode ser dono de uma empresa e ele mesmo autorizar toda pessoa que fizer o curso de segurança ter uma arma em casa. Então, de fato, perder o controle sobre algo que é tão importante que a gente defendeu, que é o Estatuto de Desarmamento. Os conflitos sociais precisam ser resolvidos com assistência social. Nós precisamos de assistência. Isso. Então, a lógica de enfrentar conflitos sociais por meio do Código Penal e do armamento é só para prender e matar preto pobre, e é nós que vamos estar na frente dessa arma. Exatamente. Não tem bala perdida, né? Quando eu era do SEDEC, eu dizia assim, olha, gente, tinha muito adolescente morrendo, aí dizia assim, bala perdida. Eu disse, não tem bala perdida. Não. Você pode até não saber quem foi o autor, mas essa bala vai atravessar um corpo. E, em geral, você sabe quais são os corpos atravessados por essas balas. Eu acho super importante essa pauta, né, que você levanta e também provocar a Adriana nisso, né? Assim, porque a gente está aqui a gente tem uma experiência aqui, André, que é o Comitê de Prevenção de Homicídios, que a gente diz o seguinte, olha, a gente sabe quem são os corpos que vão morrer, a gente sabe qual é a dinâmica, a gente precisava prevenir. E a prevenção não é botando mais dinheiro em armamento, ou botando mais dinheiro simplesmente em policiamento ostensivo, ou então permitindo que as pessoas
Até porque quem é que vai comprar arma? Gente, uma arma é R$4.000. Uma arma no mercado legal é R$4.000. Quem é que tem? As pessoas hoje não estão comprando arroz, não estão comprando feijão. Quem é que vai comprar arma? Né? É isso. Então, para nós, é muito importante o debate, sobretudo com quem está no território, com o gestor do local. 73% dos meninos que morreram no Ceará, eles estavam fora da escola. 73%. E agora a pandemia fez aumentar a evasão. O debate na sociedade brasileira hoje, sabe qual devia ser? Além da vacinação e da renda básica, como é que a gente vai fazer com essa geração? Uma parte dela evadiu-se da escola, abandonou a escola, porque não tinha internet, porque não tinha aula virtual, não tinha esse jeito. Portanto, a nossa pauta é outra pauta. Eu concordo com você também, sou abolicionista, venho dessa linha da criminologia crítica. O direito penal, ele é o aparato de administração penal da miséria. Né? De tempos em tempos, ele aumenta ou diminui a partir do tamanho, inclusive, dessa administração. E a Adriana, que agora é vereadora, né, Adriana, sabe muito bem disso, porque vem de um território onde isso se encarna na sua rua, né, ali perto de você, né, disso. A ausência do Estado social fez crescer o Estado penal e fez crescer agora um outro tipo de Estado, que é o governo dos mercados ilegais, né, Adriana? Renato, é realmente uma tragédia, porque nos sentenciam a todo momento à morte, né, nas periferias das nossas cidades. E aí, falando aqui de Fortaleza, a gente vai nesse processo ainda de pandemia e no pós-pandemia, que é o que está por vir, que também tende a ser muito cruel, né? A gente vai ter muitas coisas para superar. Uma delas que você falou que é muito, muito importante lembrar é o direito à educação, que as crianças de periferia, sem acesso à internet, com a mãe tendo um celular para dividir entre 2, 3 filhos, tendo que sortear qual filho vai assistir aula naquele dia, esses alunos vão ter questões a serem reparadas no decorrer, né, dos próximos anos. A gente está aí há um ano nesse contexto. E acesso à educação também é falar sobre o direito à vida, o direito à cidade. Quando a gente vai pensar também na vida dos nossos adolescentes que se evadiram das escolas, que não têm condições e não têm oportunidades, por exemplo, de ter acesso a um estágio. O sonho da mãe da periferia é ver o seu filho trabalhando, é ver o seu filho acessando o primeiro emprego. E a gente que mora aqui sabe que isso não é realidade. Quem tinha os seus empregos perdeu, e quem é adolescente que está aí no ensino médio para ir para primeiro emprego, tão cedo vai conseguir ser empregado. Então, realmente, a gente está vivendo esse colapso. A pandemia matou aí a rodo, mas a violência e a violência institucional também, feita pela mão do Estado, pela mão armada do Estado, ela nunca parou nos nossos territórios. Então, é muito triste que esse seja o futuro que, inclusive, o Estado é corresponsável de desenhar para a vida das pessoas negras e de periferia. Ele nos sentencia à morte em todas as esferas, quando nos nega política social e quando não nos protege no momento de pandemia. Então, é uma produção de morte, né, generalizada. É a necropolítica, né? A política da morte, de fato. É, né? A necropolítica. É a necropolítica. E aqui é isso, assim, bom, no Brasil, o Brasil vive esse hiperencarceramento. Aqui, André, nós estamos com já tivemos 28 mil presos, houve uma redução, né? Sobretudo a partir da recomendação 62 do CNJ. Nós estamos hoje agora, fechamos com 23 mil, voltou agora a crescer. Aqui, para você ter ideia, entram 200 no sistema carcerário por semana. Não sei se a Adriana sabe disso. Entram 200 por semana no sistema. E, André, essa semana passada, descobriu-se um senhor que ficou 16 anos sem processo. Ficou 16 anos no sistema sem processo. 16, você imagina, você que é advogado, 16 anos preso, sem processo. É um negócio assim, ou seja, não tinha um pedaço de papel que justificasse a prisão, gente. Olha isso. Como é que é o nome disso? Isso é seletividade, isso é uma forma de extermínio. Tem um extermínio físico, mas antes dele tem um extermínio social, né? Então é isso. Então, assim,
tudo isso gira, né, em torno dessa política fascista, né? Agora eu vou lançar para vocês duas uma coisa que acho que é super desafiadora para nós dos direitos humanos, né? Pô, o povo fala muito mal da gente, né? Essa galera fascista. Não sei, o povo dos direitos humanos. Bom, não vou nem citar o nome dela, aquela famosa apresentadora. Vai vir o pessoal dos direitos humanos. Eu tenho orgulho de ser do pessoal dos direitos humanos, né? Eu tenho muito orgulho de ser do pessoal dos direitos humanos. Até porque você sabe que todo mundo, quando vive a violação da sua dignidade, sabe que é necessário lutar pelos direitos humanos. Pois bem, uma coisa que para nós é muito importante agora é isso, assim, tem um pedaço do Brasil que abraçou a pauta fascista, né? Não é um pedaço pequeno, é um pedaço que elegeu o Bolsonaro, uma parte se arrependeu, mas outra parte ainda continua nas redes, nessa coisa, né? O machismo, misoginia, homofobia, racismo, né? Muito racismo, né? Tudo isso. Eu acho que tem um desafio grande para nós aí, que é esse desafio da educação popular em direitos humanos e da educação popular para a luta democrática, né? Acho isso muito, muito importante, né? Como é que vocês estão vendo esse grande desafio, né, da educação política com a luta popular? Eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre isso. André. Então, Roseno, a gente tem enfrentado um desafio enorme aqui de assumir a Comissão de Direitos Humanos agora na pandemia. Então, a gente vai lançar 3 grandes campanhas, para, inclusive, dialogar com o público e dialogar, inclusive, resgatar o papel de direitos humanos para nós que somos humanos, né? Primeiro é que não haverá democracia enquanto houver racismo. Então, nós precisamos de uma comissão da verdade, uma comissão que pensa memória e que garanta justiça e reparação, pensando que quem é a maioria de nós que ainda não foi reconhecido como cidadão. E aí quem vive hoje dos porões aí dos presídios é uma maioria negra que não tem o sobrenome do pai na certidão de nascimento, que não tem todos os dentes na boca, que são presos na juventude, e isso a gente também chama de genocídio, porque você interrompe uma fase ativa da juventude, deixa ela presa uma vida inteira, porque a maioria não fica menos de 10 anos no sistema prisional hoje, e sempre retorna. Então, assim, pensar em memória, verdade, justiça, é conhecer que até o momento a abolição da escravatura foi incompleta, e nós precisamos demonstrar onde está o que a gente precisa superar para que haja democracia. Então, enquanto o meu corpo de mulher negra ainda é novidade na Assembleia Legislativa, que aqui 300 anos é a primeira vez que tem uma mulher negra na Assembleia, a gente precisa discutir direitos humanos de uma outra perspectiva. Eu me lembro de uma fala sua, eu fiquei super sensibilizado a primeira vez que eu lhe ouvi, foi no encontro do pessoal, você disse assim, radicalidade é eu estar nesse lugar, né, que era na Assembleia de Minas, né, com tudo isso que Minas tinha, né, eu fiquei muito mobilizado e muito afetado por essa sua fala, é verdade, né? Exatamente. E outro ato revolucionário é ter estudado, né? Eu passei por cursinho popular, depois de ser mãe, depois de ser empregada doméstica, de chegar no final do dia, montar o cursinho, estudar no cursinho. Então, assim, debater cotas para a gente não era só uma vaga na universidade. É a superação do lugar histórico que foi construído para mim. Naturalizar hoje o corpo negro entrando na Assembleia Legislativa e ter um gabinete com uma cara preta é muito. E nós estamos falando de coisas em pleno século XXI. Nós ouvimos um homem morrer dizendo que estava faltando oxigênio. E está faltando oxigênio no presídio aqui em Neves e aqui em Minas Gerais. 16 mulheres, Rosênio e Adriana, foram contaminadas dentro do sistema prisional e todas elas é um centro de gestante, que é um centro que deveria ser um espaço um pouco mais humanizado de acautelamento de mulheres que estão em gestação. Lá tem gestante presa. Ter gestante presa já é um negócio assim. Uma vez eu visitei um presídio tinha uma grávida gemelar, né, de gravidez gemelar. Eu disse, meu Deus do céu, né, um barrigão. Eu disse, por que esta mulher está presa, né? Desculpa, André, que isso me revolta muito. A Adriana, a esposa do Cabral, conseguiu
prisão domiciliar porque era mãe de um jovem de 12 anos. Isso não é aplicado, isso é exceção. E nós estamos falando de seletividade, quando você entra nesse presídio, você vai ver que o rosto dessas mulheres são muito parecidos com o meu. Então, nós estamos falando de um navio negreiro que nunca foi interrompido e eles nunca perdoaram a gente ter saído da senzala. Então, nós precisamos superar isso. E outro é o mecanismo de prevenção à tortura. O Freixo conseguiu aprovar, e hoje o mecanismo de prevenção à tortura no Rio de Janeiro, ele é associado à Assembleia Legislativa, então ele tem vínculo com a Assembleia Legislativa e consegue adentrar os sistemas de acautelamento de forma a fiscalizar sem esse controle do Estado, mas aqui a gente não conseguiu avançar ainda. Então, a tortura é um ato contínuo dentro do sistema prisional e outros sistemas de acautelamento que a gente não para por aí. Ainda tem as comunidades terapêuticas, e aí vai o socioeducativo. Então, esses espaços ainda têm como regra o uso da tortura como forma de controle. Então, a gente também está assumindo essa tarefa de ter uma comissão da verdade, de ter um mecanismo de prevenção à tortura e garantir que, com isso, a gente discuta a desmilitarização e o desarmamento da sociedade, porque nós sabemos que ainda é uma perseguição para pretos, pobres, empregadas domésticas que foram encontradas ainda em trabalho escravo aqui em Minas Gerais. Casa de um professor universitário, isso é importante dizer. Tinha uma mulher que há 30 anos fazia trabalho escravo dentro de uma casa de um professor universitário. Isso é importante. A gente tem pautas muito assemelhadas. A gente conseguiu aqui aprovar uma lei de marcação de munição. Vou te passar, porque é super importante, que é para diminuir desvio e mercado ilegal. Né? A bala que matou a Marielle veio de um lote de 1 milhão de munições. Aqui nós conseguimos aprovar uma lei que os lotes comercializados pelo poder público e pelas empresas de segurança, né, eles só podem ter no máximo 2 mil, porque isso é importante para aumentar a rastreabilidade. E estamos nessa luta também no mecanismo, muito. Uma coisa importante aqui é que a gente conseguiu aprovar uma emenda para cartografia da violação dos direitos humanos que vai até os campos de concentração. O Ceará teve campo de concentração dos chamados flagelados da seca. Então, isso para nós foi super importante, essa cartografia está sendo desenvolvida agora. E, Adriana, como é que a gente enfrenta isso? Ou seja, como é que a gente... Né, eu sei que tem muita paixão envolvida, né, nas nossas lutas. Né? A gente não faz política sem paixão. Né? Só que, por outro lado, tem uma paixão também do pessoal lá do outro lado, que é uma paixão triste, né, uma paixão do ódio. Como é que a gente vai enfrentar isso e como é que a gente vai fazer essa educação popular em direitos humanos? Pronto, já a Andréa também. Caiu o negócio. Bom, não entendi, travou tudo. Você estava falando da frase da Andréa. Vamos retomar ali. Você estava falando da frase da Andréa. Exatamente. Que eu acredito, Renato, que viver esse momento histórico, né, ocupando os parlamentos pelo Brasil, com corpos populares, né, com corpos dissidentes, já é uma educação em direitos humanos, porque são corpos que não são feitos para ocupar a política e os lugares de decisão e de poder. E aí eu falei também de um PL muito importante que a gente protocolou e que vai para a pauta quarta-feira para ir para as comissões, e para nós isso já é um alvoroço, porque a gente tem tido uma resistência da Câmara de colocar nossas pautas em dia, na matéria da ordem do dia, que é um PL sobre memória e justiça, para vedar qualquer homenagem de racistas e de pessoas que defenderam a ditadura militar no município de Fortaleza. E junto com esse PL, a gente vai apresentar um pacote de projetos de indicação para alterar nomes de ruas e também de equipamentos públicos e colocar nesses equipamentos nomes de adolescentes e jovens assassinados e também de lideranças comunitárias, né, que já não estão mais entre nós e que nunca são homenageados em lugar nenhum, para que a gente consiga honrar também a nossa ancestralidade periférica e preta. E falei também, Renato, dessa disputa de narrativa que está sendo tomada, principalmente pelas igrejas neopentecostais, né? Que a gente também precisa estar disposto a fazer e a se reconectar, inclusive, com essa galera, né? Que fazem parte das igrejas, que
muitas vezes cai nessa esfera das fake news por pura desinformação. E então acredito que a gente precisa resgatar o conceito de direitos humanos e disputar essa narrativa também, que nos anos 80, 90, foi muito bem feito pelas SEBs, né? Pelas comunidades eclesiais de base, que são muito parceiras na nossa luta e que a gente precisa resgatar para nós. Direitos humanos precisa voltar a ser pauta do dia e a gente precisa tornar ela uma nova narrativa. Porque quando o calo aperta, é para os direitos humanos, né, que a gente consegue recorrer. Eu acho que isso é super importante, assim. Direitos humanos são importantes, sobretudo, para quem tem os seus direitos cotidianamente negados, né? Ou seja, não é para o empresário, não é para a classe média alta, não é para quem tem riqueza, é para quem não tem teto, é para quem não tem comida, é para quem é violentada, é para quem é violentado, né? É para quem é atravessado pela tortura policial, pela intolerância religiosa. É isso, assim. Não tem democracia se você não tiver muito respeito aos direitos humanos. Agora, assim, eu acho que o Brasil perdeu muito, ainda perde, porque não fez a democratização da sua comunicação. Veja, todo dia teve alguém falando mal de direitos humanos no rádio. Ah, direitos humanos só defende bandido, direitos humanos... Ou seja, essa relação de mídia policialesca, né, e criar, né, um ambiente anti-direitos humanos, né, que é de populismo penal, de achar que remédio para filho de rico era o máximo de educação. E para o filho do pobre era o trabalho precoce. Ou então a prisão, né? Peia, né? É isso, ou seja, o Brasil criou alguns acima da lei e muitos abaixo da lei. E o que a gente quer dizer nos direitos humanos é o seguinte: olha, todo mundo tem direito à sua humanidade. É isso que está lá. Não tem nenhum tratado de direitos humanos dizendo que vai ter um ser humano melhor do que o outro. Vai ter dizendo assim, não, todo mundo tem direito à sua humanidade. Então isso para nós é muito importante. Você falou das SEBs, né? É isso, assim, eu acho que uma grande questão hoje, né? E eu queria, porque eu sei que você é uma pessoa de fé. Eu acho que um dos temas fundamentais para a democracia brasileira hoje é o do fundamentalismo religioso. Né? Houve um crescimento de uma percepção fundamentalista por uma parte da sociedade manipulada por algumas lideranças religiosas, e aí eu digo manipulada de fato, que, sobretudo, apostaram numa certa ideia de oporem-se a cânones democráticos, a de direitos humanos e tal. E era muito importante, inclusive, recuperar isso, ou seja, recuperar, né, uma dimensão do respeito ao sagrado, mas que esse sagrado não violentasse a dignidade humana e nem a democracia. Então, por isso que é tão importante a gente recuperar e, sobretudo, afirmar, né, essas construções desde baixo, dos territórios de resistência, das comunidades de aprendizagem. E uma terceira coisa, que acho que são as redes sociais, né, Adriana? Impressionante como as redes elas acabaram afastando a gente, né, da experiência de comunidade. Não sei se você sente muito isso na sua trajetória, mas a experiência de comunidade era uma experiência que ensinava muito. E a internet, a plataforma digital, se por um lado ela permite que a gente hoje converse com a André, que está lá em Minas Gerais, mas por outro lado ela separou muita gente e ela meio que botou todo mundo dentro de algumas bolhas, não é? Sim, a internet é uma faca de dois gumes, né, Renato? Porque ao mesmo tempo que ela quebra horizontes, mas ela às vezes separa quem está mais perto de nós, quem está ali do lado, né? Quem é da família, quem é da comunidade. Então, eu acredito que a gente precisa usar bem a internet e que triste que ela está sendo aí um instrumento de espalhar mentiras à torta e à direita. O WhatsApp, meu Deus do céu, o que é que se tornou os grupos do WhatsApp? Na Câmara Municipal de Fortaleza, no grupo de vereadores, a gente vê os vereadores mais... que tem essa necessidade, né, de não veicular mentiras numa disputa para todo tempo estar barrando as fake news em grupos de pessoas que
estão aí no parlamento, né, que deveriam espalhar a verdade. Mas, às vezes, a mesma fake news é colocada no grupo mais de 10 vezes. Então, isso é muito grave, que, inclusive, parlamentares estejam fazendo isso, como é o exemplo do nosso presidente, né, que vive a espalhar mentiras. Então, a internet, ela ainda pode ser resgatada, ela ainda pode ser utilizada, como você está fazendo, né, como você faz aí sempre, com esse instrumento de trazer verdade, né, de abrir o debate, de colocar com transparência a atuação parlamentar. Então, eu acredito que ainda tem jeito, né, porque a gente tem muita esperança e essa esperança ativa. Não, e tem muito desejo, né? A amarra. eleição da nossa cara talvez tenha sido, né, a expressão mais concreta dessa esperança ativa, né, desse engajamento, um movimento grande, né? E como você colocou, né, a Andréa falava da radicalidade dela estar lá, é a mesma radicalidade de vocês estarem lá também, né? Ou seja, é uma radicalidade que carrega em si própria, né? Eu acho que isso é super importante, eu queria muito elogiar isso. E eu queria, já que a gente está aqui, a Andréa não conseguiu voltar, e eu estou vendo que a internet está oscilando muito, de vez em quando você tá congelando aqui, eu não sei se eu estou congelando aí para você, mas tá. Bom, eu queria... Bom, nós estamos com 2 projetos, né? Projetos na Câmara Municipal, através da nossa cara, e projetos na Assembleia Legislativa do Despejo Zero. E isso é importante para o Ceará e para Fortaleza. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, como isso é importante para a cidade. Não pode ter despejo. O despejo em si já é uma violação grave ao direito à moradia e acontecer durante uma calamidade pública, ou seja, é isso assim, lá na frente... Imagina como é que os historiadores vão dizer, olha, durante uma calamidade pública, durante uma pandemia que estava matando à torta e à direito, houve aqueles que sentenciaram o despejo de pobre para ficar na rua. Vai ser assim que essa covardia vai ser escrita no futuro. E a gente não pode deixar isso acontecer e nem deixar isso esquecer. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Despejo Zero. Exatamente, Renato. A gente que acompanha a pauta por moradia sabe que esse é um problema histórico aqui em Fortaleza. Os despejos administrativos ou os despejos particulares mesmo sempre aconteceram. E aí a gente entra a pandemia e desde o ano passado a gente está acompanhando esses despejos que estão acontecendo. Só por acontecer em outro momento que não há pandemia, isso já é muito grave, porque isso é uma violação real do direito a uma casa, do direito a habitar, do direito de educar os seus filhos, de ter um teto seguro para proteção. E aí, em plena pandemia, a gente já viu só esse ano 2 despejos, né? O triste confronto que a gente viveu lá na Marighella, esse da ocupação no Alto da Paz, que inclusive foi muito violento, né, o despejo que aconteceu lá. Então, o executivo aqui municipal não tem somado esforços para garantir um auxílio emergencial digno, né, porque aqui na Câmara Municipal foi aprovado um auxílio de R$100, R$100 não dá para comprar nem o gás. E eles poderiam estar juntando aí toda a sua base do governo, a sua base aliada, para promover projetos de proteção e defesa aos direitos humanos, mas não. Então, despachando para que os despejos aconteçam. E é importantíssimo que as pessoas entendam quem são as pessoas despejadas, porque eu acho que isso facilita, inclusive, esse debate de narrativa, Renato. É lembrar que é a mulher grávida, a mulher preta, pobre, periférica, que não tinha mais como pagar o aluguel em meio a essa pandemia e precisou ocupar um lote de terra. E esse lote de terra é público e ele poderia estar sendo utilizado para construir habitação popular, moradia social, mas não. O executivo não tem produzido isso. Então, eu sou defensora da moradia, do direito à cidade. Então, enquanto tiver gente sem casa, a gente precisa compreender que o executivo tem esse papel, essa atribuição de promover habitação de interesse social para quem mais precisa, né?
Então, é muito grave mesmo que isso esteja acontecendo. Nosso PL não conseguiu ir para o plenário ainda, Renato. Vamos lutar, Isso é vamos muito lutar. grave. Quem está vendo A gente aqui, colocou. vai ficar gravado. Quem está vendo aqui, como é que quem está vendo aqui pode apoiar, Adriana? Escreve para onde, liga para onde, né, esse PL da nossa cara, da mandata coletiva nossa cara, ele é muito importante, porque ele está na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós temos um PL assemelhado na Assembleia Legislativa. Mas o fato de estar em Fortaleza, na Câmara Municipal, ele é super importante. Eu queria apoiar e queria que você apoiasse. Como é que faz para apoiar? Pronto. Basta ou enviar um e-mail ou mandar um inbox para nós no nosso Instagram, nossa cara mandata, pedindo para assinar o PL. A gente tem várias organizações, inclusive nacionais, a campanha do Despejo Zero Nacional, que fez uma nota de apoio e solidariedade, e a gente está enfrentando esse problema na casa, né? Que ele não vai nem para o plenário para ir para as comissões. Então, a gente está tentando apresentar ele também pela Frente Parlamentar em Defesa da Habitação, né, que a nossa cara também está na vice-presidência dessa frente, mas a gente tem enfrentado muita resistência. Então, a gente está dizendo que é despejo zero, pelo menos no momento de pandemia, para que as pessoas tenham solidariedade. E o parlamento hoje tem a possibilidade real de barrar isso. E a gente está enfrentando resistência. Então, é uma atribuição dos vereadores, né, fazer isso, e a gente vai lutar. Tem uma perguntinha aqui. Vale pressionar o presidente? Tem uma pessoa perguntando. Vale, inclusive, alguém passou. É porque eu não consigo ver todos os comentários, mas alguém pediu o @ lá do presidente. O nome dele nas redes sociais. Sim, é @Antônio Henrique. Tá bom. Marca ele na nossa postagem do Despejo Zero, do PL, no nosso Instagram, ou então manda um inbox para ele pedindo para colocar na pauta do dia, que aí ele vê, né, e ele é muito atento aí aos anseios da população, e a gente vai poder, em breve, poder votar esse PL. Pois, presidente Antônio Henrique, eu quero aqui, muito aqui, em nome da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, dizer do nosso total apoio a este PL. Veja, é isso. Lembre-se que daqui a alguns anos a história pode dizer o seguinte: olha, durante a calamidade pública houve aqueles que lutaram e que conseguiram barrar despejos. Ou então a história vai dizer outra coisa. Houve aqueles que acabaram, né, permitindo que os despejos acontecessem durante uma calamidade pública, né? Então, eu queria muito dizer isso aqui, também quero me juntar. Vamos continuar em luta. Eu fiz um convite à Carol, à Dani, à Andréia e também a você, e queria registrar mais uma vez, da gente se juntar todo mundo em algum fórum virtual das nossas, né, experiências coletivas em torno dos direitos humanos, para a gente dialogar e aprender, né? E para a gente desenvolver o aprendizado, a gente virar uma comunidade de aprendizagem, né? Uma comunidade de afeto, uma comunidade de aprendizagem, porque não tem política sem afeto, não tem política sem aprendizado, e esse ano é o ano do centenário do Paulo Freire, né? Então seria muito bom que a gente pudesse estar junto, né, nesse ano do centenário do Paulo Freire, fazendo uma grande comunidade de aprendizagem dos direitos humanos. Adriana, muitíssimo obrigado a você, né, a Luíse, a Lila, a toda a nossa cara mandata. Andréia, eu espero que você esteja né, alguém aí esteja nos vendo. Um beijo, Andréia, e para Minas, para todo mundo aí das muitas. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Dani. Acho que foi muito legal. A gente pode fundar aí, quem sabe, estamos fundando aqui uma iniciativa que pode ser muito legal para o pessoal, a gente juntar todas essas nossas iniciativas dos direitos humanos. Obrigadão, Adriano. Um beijo muito grande. Obrigado a todo mundo da equipe da assessoria que permitiu aí, né, uma pessoa ligava para Andréa, para Adriana, então foi muito legal esse trabalho coletivo. Muito massa. Foi muito massa. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Adriano. Cadê a Dandara? Dandara, um beijo, Dandara. Beijo. Beijo. Tchau. Valeu.